pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para tratar de um assunto aí muito importante que, embora você ache que não tem nada a ver com você, é importante você ficar sabendo porque vai impactar todos nós. E hoje a gente está com a equipe completa, né, Maxson? É isso Ele aí. que estava faltando se apresentar aqui nesse cantinho nosso, nesse bate-papo, e hoje ele veio para tratar desse assunto que ele é um especialista e estudioso na área. Se apresente, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Caliane. Bom dia, Madison. Bom dia, Bom Caliane. Bom dia. dia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal, ouvintes do Conta Aí Podcast. Eu sou Jonas, trabalho na área fiscal há mais de 5 anos. Estou aqui compondo a mesa com o pessoal agora para passar um pouquinho do que a gente sabe para vocês. Não é muito, mas vocês vão... Mas já é o suficiente para a gente entender que vem Exatamente. coisa por aí. Pronto, galera. Como eu falei, desde o começo o intuito era esse, era unir nós três num episódio só, mas é um pouco complicado unir os três. Mas hoje a gente está aqui para justamente falar sobre o quê? Reforma tributária. Assunto que a gente já comentou aí nos últimos 2 episódios, a gente pincelou por cima, mas não adentrou no assunto. Hoje, de fato, a gente vai comentar sobre a reforma. O que a reforma está, né, querendo trazer de novo? O que a reforma impacta, não só as empresas, mas também impacta o cidadão? Como que vai ser essa reforma? Então, a gente vai pincelar um pouco sobre isso aqui hoje, de uma forma, como sempre a gente fala, né, de uma forma descontraída, de uma forma que seja o mais entendível possível. Cariane disse que ela não entende muito da reforma, então ela está Gente, eu vou aqui. fazer o papel de vocês aqui hoje, tá? Minhas dúvidas, que eu acredito que seja aí a da maioria. Então, assim, não é muito minha praia, né? Então, eu vou ficar aí só questionando vocês algumas situações, porque, de fato, quem entende aqui é vocês. De por mim tá de boa, tá tranquilo. Tá Pra você, tranquilo. Joninhas, como é que tá? Tá tranquilo, vamos adiante. Mas antes da gente entrar então de fato no assunto, Joninhas, conte-nos assim, né? Você já deu essa pincelada aí sobre você, seu tempo de experiência. Mas conte mais aí pra gente Conte como é que aí, tá sua vida no fiscal, como é que você conte aí, tem meu amigo. pensado, o que você tem visto e como você acha que é a recepção aí da reforma? Primeiramente, é aquele turbilhão de informação. Às vezes a gente para pensar assim, pô, 2023 saiu as primeiras palavras da reforma tributária. A gente não tá longe ainda de ser implantado, mas chegou 2025 e 2026 que começa já é logo ali. São vários assuntos para estudar, para a gente estar debatendo diariamente, porque vai impactar muitas empresas, vai impactar os cidadãos em geral. Assim, para Isso é... iniciar, o que é essa reforma tributária? Não, primeiro, antes de tudo, eu queria que você me perguntasse, que você falasse aí. Na minha Você visão, disse que você não entende muito da reforma, não. mas e você? O que você acha que essa reforma é? Eu acho que é algo que só vai aumentar as coisas, que vai ficar tudo mais caro. Vai ser um imposto só, até pelo que eu entendi, parece que vão unificar aí os impostos, né? Vai ter essa unificação. E a gente vai ter, para as empresas agora, falando para as empresas, vai ser unificado aí alguns impostos. E vai aumentar, pelo menos a nossa parte da prestação de serviço. Até onde eu sei, a prestação de serviço aí tende a ficar mais caro. E com isso, vai sobrar para todo mundo, porque todo mundo aí tem um prestador de serviço, consome alguma coisa, então é algo que vai afetar todo mundo. Por isso que eu falei que no início do vídeo que quando você vê o tema reforma tributária, você acha que isso aqui é coisa de contador, isso aqui é coisa de administrador, de economista. Não. Isso é uma coisa de todo cidadão que queira ficar por dentro aí, para onde seu dinheiro está indo. Sim, com Porque certeza. envolve a nossa grana. Né? Exatamente. A gente tem falado aí do imposto de renda, que o povo fica revoltado que paga imposto de renda, mas a gente paga imposto em cima de tudo. Então é um assunto que a gente tem que, por mais que a gente não domine, mas a gente precisa saber do que está acontecendo justamente para entender para onde está indo nosso dinheiro. Sim. Então, na minha visão, é algo que vai impactar aí algumas áreas, e eu acho que algumas áreas mais específicas, como eu falei, né, a questão do prestador de serviço, e que vai tende a ficar mais caro.
Aí é isso que eu queria entender. Realmente é essa a visão? Vai ter áreas que vai ter redução ou vai ficar do mesmo jeito, não vai sofrer tanto impacto? Então, o que é? Conte aí, o que é essa Entendi. reforma tributária? Então, a visão que você tem é que tudo vai ficar mais caro. Na minha visão é. Porque assim, Perfeito, eu não entendi. vejo governo fazer nada de bom para ninguém. Entendi. Envolver o governo, para mim, não é coisa boa, infelizmente. Então, a gente pode hoje dividir, primeiramente, né, nossa conversa aqui, então, em 3 tópicos. Ver se vocês concordam comigo. Primeiro, falar o que é a reforma. Sim. Para a gente, de Isso. fato, entender o que é a reforma. Em segundo, a gente entender, de fato, se vai subir, ou se vai diminuir, como é que vai ficar essa situação. E o último, a gente dizer quais são as características da reforma. Perfeito. Perfeito. Ou a gente pode dizer primeiro as características da reforma e depois dizer o impacto dela. Aí, na conversa que a gente vai descobrindo como funciona. Mas primeiro, eu gostaria de perguntar para Jonas que trabalha hoje em dia já ali com um pouco do sistema atual fiscal, Joninhas, a reforma tributária, ela veio por quê? Por que essa reforma tributária ela foi proposta? O que ela está trazendo de novo? Ela veio com o intuito de trazer uma simplificação para o sistema atual, porque hoje o sistema é muito complexo e o tanto de tempo que as empresas gastam, que demanda de tempo para processar o volume de informações desses impostos, são os impostos indiretos, que são o ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI. Esses impostos serão extintos. A substituição será pelo CBS Sim, e pelo IBS. perfeito. Então a gente só vai ter esses 2 impostos agora para as empresas? Isso. Entendi. Eu vi falar também de um tal de IS, Joninhas. Um tal de imposto seletivo. Perfeito. É o imposto do pecado que estão dizendo aí. Ah, Do perfeito. É o imposto Por quê? das bets, das cervejas, Ei, lasqueira. do cigarro. Entendi. Pelo que eu li, você pode até me corrigir, mas é um imposto que ele vai ser utilizado para fazer tudo aquilo que o governo acredita que faça mal para a saúde ou para o cidadão de alguma maneira. Aí vai meter esse S. Perfeito. Tava até uma discussão em relação a bebidas açucaradas. Porque, querendo ou não, Prejudica a saúde. prejudica a saúde. E o É açúcar É verdade. vai ser tratado como? Da cesta básica, como um item isento, ou vai ser abrangido com imposto seletivo? Entendi. Interessante. Isso realmente vai simplificar? Porque eu já começo já a questionar. Porque assim, quando a gente olha essa questão dos impostos, a apuração é complicadíssima. Né? Shampoo, se for perolada de um jeito, se for transparente é outro, cada um tem uma alíquota, cada um tem uma tratativa. Com essa unificação, realmente vocês acham que vão simplificar? Vai sim. Já tem setores já definidos. A cesta básica que hoje... O que é uma cesta básica na Bahia, é uma cesta básica em outros estados. Hoje a gente vai saber Entendi. o que é a cesta básica de fato, os produtos que entram na cesta básica, que vão ter isenção, que vai tirar o peso do social. O peso Entendi. das pessoas que estão pagando, por exemplo, uma pessoa de baixa renda, hoje paga a mesma quantidade de imposto que um rico, que uma pessoa de alta renda. Entendi. O que o governo propõe agora é um cashback, vai ter um retorno. Você, por exemplo, 20%, digamos que 20% de consumo que você utiliza vai voltar. Você tem CAD único, tem algum benefício do governo, que eu não sei ainda como eles vão atrelar, mas provavelmente é pelo CAD único, vai ter um retorno para as famílias de baixa renda. Porque isso é bom, vai trazer um poder de consumo maior para a população. Mais justiça. O que propõe a reforma tributária é justiça. O Justiça social. equilíbrio aí, Isso. né? Entendi. Então, porque hoje a cesta básica ela é diversificada dependendo do estado. Dependendo do Né? estado. Tem estado que entende que, vamos supor, um flocão aí entra na cesta básica, outro diz que não entra. Isso. Farinha. Então isso vai unificar e a gente vai ter mais clareza aí com relação aos Isso. produtos da cesta básica. Na verdade, o que a reforma propõe? A reforma propõe, pelo que eu entendi, né?
não muito bem, mas eu entendi é que essa demanda vem da federação para os estados. Agora, o estado ele perde um pouco da autonomia de poder fazer a tributação ali específica dos produtos individualmente, cada estado, porém ele ganha o poder de escolher um pedaço da alíquota ali dentro do IVA já pré-estabelecido. Isso. Aí o que vai mudar um pouco é isso, mas como vai funcionar a tributação dos produtos e dos serviços, isso já vai vir escrito na lei, sem poder ter alteração. Perfeito. Aí você, né, é o que eu entendi. Como é que ele simplifica? Hoje, eu posso estar enganado, mas hoje, trabalho no contábil, viu, gente? Por isso que eu tô falando aqui. Eu posso estar enganado, mas pelo pouco ali que eu tenho experiência, né, de viver ao lado das pessoas que trabalham no fiscal, é que é muito complexo fazer a tributação do ICMS, do PIS e do COFINS, justamente porque do ICMS, porque ali cada estado vai e coloca praticamente a sua regra sobre o ICMS, e do PIS e o COFINS, porque ele é sobre o produto. Então, cada produto tem ali a sua especificação de como que é o PIS e o COFINS. Então, hoje, essa tributação ela passa a não ser mais dos produtos, mas ser agora de um ramo de atividade ou de um ramo específico ali de produtos. Então, isso facilita um pouco a tributação e tem uma coisa interessante que Joninhas comentou e eu quero que Joninhas comente um pouco mais sobre, que é justamente Joninhas falar que hoje no Brasil a gente trabalha com impostos indiretos. Eu vi falar que a tributação agora, né, com a reforma tributária, vai ser de impostos diretos. Como é que funcionaria isso, Joninhas? Hoje são os impostos por dentro. O imposto que você tem que fazer um tipo de apuração diferente. O que será o IVA? Por exemplo, você tem uma mercadoria de R$ 100. O governo estabeleceu que a alíquota geral, a alíquota do IVA será 27, 28%, digamos. Será 100 multiplicado por 28, aí você vai ter os 128 no geral. Esse 28 vai ser o CBS, o IBS, um vai para o comitê gestor, o outro para a Receita, que é a contribuição, né, no Perfeito. caso. E que tem esse caso também, vai ser implantado o Split Payment. Nome difícil, né? Nome inglês. Já Não. começou. Não, Tava bom demais pra não ter uma palavra Não, aí pra sempre tem. complicar a situação. sempre tem. Brasileiro, Hoje, brasileiro nossa, gosta. na minha visão, esse negócio não tá nada simples ainda. Não, digamos que você tá com seu aplicativo aqui, o iFood. Sim. Você... iFood já sei o que é. Pronto. Você tá fazendo um pagamento. O Sim. pagamento vai para quem no iFood? Vai para a plataforma, vai para o entregador. É particionado, split, e aí vamos dizer que é uma segmentação do pagamento. A segmentação do pagamento hoje vai ser assim. Fornecedor já vai receber o percentual do que esse comércio que chama hoje B2B, né? Empresa para empresa, vai receber esses valores. A parte destinada ao imposto já vai para o Comitê Geral e outra parte vai para a Receita Federal. Vai ser uma divisão, cada um já vai sair com o seu. E esses créditos, a pretensão que seja já reconhecido numa pré-apuração. Creio que vai simplificar na área tributária agora, na nossa área fiscal. Uma coisa que eu entendo é que o Brasil hoje, como no geral, né, ele já tem uma estrutura digital, assim dizer, muito extensa nessa parte fiscal. Sim. Hoje a gente já tem um sistema SPED, ou tanto a FB, né, o FB mesmo esqueci o nome, De quê? Fala que aí tem o fiscal e tem o pro PIS e COFINS. FD, Isso, a FD. Aí vai ter FD, ICMS e FD contribuições. Que querendo ou não, a gente já informa ali para o governo os valores, né, de tributos que Isso. as empresas possuem. Aí você está me falando agora que o governo está pensando, né, fazer esse split payment. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, eu entendi, funciona assim, cara. Quando você pagar lá você foi na farmácia, você foi no mercadinho. Sim. Você comprou o produto é R$50. Sim. Hoje, no sistema atual,
você paga R$ 50, 20% desses R$ 50 é imposto. Sim, Perfeito? entendi. Aí o comerciante, né, o dono da empresa, o empresário, ele vai lá, pega esses R$ 50, recebe inteiro e ele fica responsável por passar os 20% para o governo, Isso. como imposto. No split payment, ele já vai receber o líquido desses R$ 50, Com abatimento já do imposto. com já o abatimento do imposto. Entendi. Hoje mesmo, pequenos empresários, comerciantes que estão começando agora, têm até essa dificuldade de, de fazer essa composição do preço do produto. Porque, digamos, se hoje ele compra uma mercadoria de fora do estado, ele vê lá o ICMS destacado na nota. Sim, Mas tem todo um cálculo para fazer essa diferenciação de alíquota. Com a reforma vai mudar, porque a tributação vai ser no destino, já vai ter essa visão, porque o IVA já vai ser um imposto por fora, assim, vai ser o 100 por 28, o multiplicado por 28, Sim. os R$ 28 ele já sabe ali que é de imposto. Antigamente, a regra atual, ele não tem essa visão. Tem que fazer uma composição de preço para que ele coloque a margem dele, coloque os impostos por dentro, esses impostos indiretos, e repasse para o consumidor. Você entendi. entendeu? Então, Entendi. o que acontece de fato pra gente que é consumidor, né? Pra gente que paga, que de fato quem acaba pagando os impostos é a gente. A gente vai ter mais clareza no imposto que a gente Isso. paga. Porque Entendi. como o imposto vai ser calculado por fora agora, vai ser um sistema muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Que quando a gente pagar, a gente vai receber a notinha e a gente vai ter ciência de fato quanto a gente pagou de imposto. Coisa que hoje em dia já é obrigado por lei, né? Na nota, nas notinhas que a gente recebe, ter lá o valor de imposto que a gente pagou. Só que o que acontece? Aquele imposto que a gente pagou, ali no finalzinho, no rodapé, é um imposto calculado na última linha. Na última linha do consumo. Já para o consumidor final. A gente vai ter essa visão mais clara agora de toda a cadeia. Coisa que antigamente a gente não tinha. Que é aquilo que o Jonas falou. Se você é a indústria, você já coloca um imposto em cima do valor que você pagou. Você vende para o atacado agrega um pouco ali do valor do imposto que ele também vai ter quando vender. Quando o varejo repassar isso para o consumidor final, ele vai ter o imposto que teve na indústria, ou do atacado. Aí teve também o último ali, que é da última linha. Hoje a gente vai ter uma noção melhor de toda essa cadeia, porque todos esses impostos vão ser calculados por fora do valor de produto. Entendi. Você entendeu? O que o governo faz, no caso, é pegar, vou definir aqui, que a indústria será responsável por recolhimento de determinados tributos por esse setor. Substituição tributária, tributação monofásica. O responsável da cadeia de recolhimento vai ser o industrial. Com essa nova forma de tributação, não, vai dividir por toda a cadeia. Fornecedor vai pagar um percentual e depois vai chegar ao varejo, depois o consumidor final. Entendi. Vai ser vai até melhorar, no caso, né, Sim. o fluxo de caixa, porque você tinha que antecipar todo o imposto da indústria para recolher por toda a cadeia para estar chegando um valor final agregado. Agora cada um paga o seu. É mais ou menos isso? Sim, que já na verdade já era para ser assim, só que aí como o Jonas falou, teve a aberração, que para mim é uma aberração substituição tributária, que é eu me tornar responsável pelo imposto que é seu. Entendi. A substituição, então, mais ou menos significa isso. É você se tornar responsável pelo recolhimento do imposto de quem vem depois de você. Entendi. Entendeu? É como se eu estivesse antecipando o imposto. Entendi. A cadeia do imposto, eu antecipo para mim. Entendi. Aí o que acontece? Joninhas falou uma situação aqui agora que eu tenho visto uma discussão muito grande na internet, Joninhas. Você falou de melhorar o fluxo de caixa, mas eu já vi gente dizendo justamente o contrário. Que o split payment, principalmente, vai aí fazer o pessoal ter que rebolar aí para começar a se virar com o fluxo de caixa. E principalmente nas áreas onde tem a movimentação maior ali, né, uma liquidez maior dos valores, foi onde eu vi que vai ser mais impactado. Justamente porque
os empresários agora, as empresas teriam que receber esse valor líquido já abatendo dos impostos. Você também não prevê que isso pode prejudicar de alguma maneira o fluxo de caixa? É, eles vão fazer de uma forma que seja reconhecido no momento do pagamento. Vai ser, vão tentar fazer isso em 3 dias úteis, digamos. Uhum. Eu acho que a intenção da Receita é essa, para não punir quem vai ser o responsável do recolhimento. Você vai visualizar aquele crédito, que é o crédito, digamos que do bem. Você tem a certeza que o fornecedor pagou o imposto pelo aquele produto, vai ser reconhecido, vai estar lá na apuração. Perfeito. Digamos assim, melhoria do fluxo de caixa. Para a indústria, eu creio que vai ser algo bom. Perfeito. Você vai ter, você é responsável por toda a cadeia, você, antes de vender, você está estocando, digamos que a substituição tributária, a tributação monofásica do PIS e COFINS, você já recolheu todo aquele produto e está ali, vai passar cadeia por cadeia para ser vendido, mas você já fez a antecipação para o governo. Perfeito. E essa antecipação hoje, você fala. Isso. Com a reforma tributária, essa antecipação acabaria, o que Acabaria. melhoraria o fluxo de caixa para as indústrias, que elas não teriam que pagar esse imposto que hoje elas pagam. Perfeito. Ah, perfeito. Entendi. Que o IVA vai ser descontado de cada um da cadeia. Entendi. Falando em IVA, eu quero trazer uma polêmica aqui. Eu ouvi que com a reforma, o IVA do Brasil vai ser o mais caro do mundo. Isso é verdade? É verdade. Mais de 100 países hoje já possuem o IVA, né? Sim. E o Brasil, com a alíquota que já dizem aí que é 28%, Socorro. pode ser a maior. Porém, né? Os países que estão com esse IVA elevado são praticamente países de primeiro mundo, que a eficiência dos impostos é totalmente diferente da nossa. A população enxerga onde está sendo investido aquele dinheiro. Vê uma melhoria na qualidade de vida. O que entristece hoje Sim. nós, consumidores, No Brasil é isso. É isso aí. No último episódio do Conte aí, Júnior, a gente falou sobre o IR, né? E uma das coisas que a gente falou aqui é justamente que o que deixa a gente indignado como cidadãos brasileiros é não saber, perdão, para onde vai os nossos impostos. A gente falou que o IR, a gente considera o IR um dos impostos mais justos que existe. Perfeito. Mas que diante de toda essa corrupção que a gente vê no país, da gente não ver esse retorno desses impostos pra gente, a gente fica indignado com o IR porque a gente tem essa visão. Você acha que agora que a gente vai ter a visão desses outros impostos, a indignação do brasileiro pode aumentar? A indignação vai ser maior, com certeza. Porque Agora a gente vai ter clareza, né? isso, quando chega nesse momento de apuração do imposto de renda, que a gente passa, deu tanto fulano, o governo isso, o governo aquilo. É a hora da revolta. Mas e você comprando diariamente, tá lá, você, comprei, digamos aqui, um biscoito, 20% em cima do biscoito, uma suposição. Sim. Esse dinheiro todo tá indo pro governo, chega lá, você acompanha, se você abrir o site Impostômetro, você vai ter aquele impacto. É doloroso. O Brasil agora já arrecadou 1 trilhão de impostos. Bateu recorde, né? Nos últimos tempos aí. Prevejo gente fazendo planilha. Inclusive, se vocês fizerem lá a planilhazinha dos gastos de vocês agora, quando passar a reforma, vocês vão fazendo lá mês a mês quanto vocês pagaram de imposto. Faz essa experiência. Faz essa experiência. Aproveitando que a gente está falando disso, tem uma situação da reforma também, né? Agora, pro cidadão, que também você até já comentou sobre, e eu achei interessante. Que é essa situação da gente ter direito ao cashback sobre os produtos que a gente compra, né? Sobre o IBS e o CBS, que o CBS, se eu não me engano, substitui o PIS e o COFINS, né? As isso. contribuições, e o IBS, o ISS e o ICMS. Isso. E eu vi lá que as pessoas que têm um cadastro no Cade Único teriam o direito a esse cashback. E
Eu vi que isso iria vir ainda por lei complementar, que ainda não foi estipulado, mas que é uma certeza. E como que funciona isso? Como é que funcionaria de fato? Todo mundo que tem o CAD único ali tem o direito ao cashback que o governo vai devolver? Quem que vai fazer essa devolutiva? Vai ser em dinheiro? A gente vai receber isso como? Como que a gente vai receber esse valor? A lei ainda, eu sei que Sim. não tem lei, mas já Vai existe ser que algum. nem a restituição Como do é o imposto PIS de hoje? Por renda? exemplo, como é o PIS hoje? Será que vai ser tipo como é o PIS? Que a pessoa trabalha, aí se ela não alcançar 2 salários, né? Se ela não Se não alcançar. ultrapassar aí os 2 salários mínimos. Ela tem o direito ao PIS que ela recebe uma vez no ano. Isso. Mas pelo que eu entendi, o cashback não vai funcionar uma vez no ano. Não. Tem lugares que já fazem esse tipo de recolhimento, que é Santa Catarina. Ele já tem essa mecânica Boa. de, de recolhimento. O mais provável é que seja no momento da compra. Você vai ter que... Hoje em dia, o pessoal deixa de informar o CPF na hora da compra. Isso, o governo faz até alguns, digamos assim, fugiu a palavra da cabeça. Estabelecimento? Incentiva com a... Hoje a Bahia, por exemplo, tem a nota fiscal do cidadão, né? Sim. Você compra, você exige o CPF para exigir que, que o estabelecimento forneça o documento fiscal, porque é documento fiscal com a chave de acesso e também o QR Code. Não é aquela nota simples que o pessoal que Que é tá só um pagando... papel, né? Não tem Isso. validade fiscal nenhuma. Tá pagando o dinheiro, sai aquela nota simples e tudo bem. Não, você vai dar o CPF, o governo vai identificar quem está no CAD único e provavelmente vai ser um aplicativo em tempo real. Você vai visualizar as compras que você fez no mês, que você deu seu CPF. Eu acho que vai funcionar mais ou menos, tipo assim, isso aí já é até uma manobra de acabar mais com a sonegação desses Perfeito. pequenos, dos menores estabelecimentos, quem sabe que, Tem uma fuga, infelizmente, nem todos, Sim. né, tira aí a nota certinho. Que aconteceu naquela época, quando, não sei se ainda tem, mas tinha aquela nota fiscal premiada, que você Tem. colocava o Existe CPF ainda na Essa também. mesmo. nota e aí acho que tem sorteios mensais ali de valores Isso. em prêmios em dinheiro. Então, basicamente, vai funcionar praticamente da mesma forma, só que aí você tem cashback que, no caso, teria desconto na próxima compra. É estimular a população a inserir, O a CPF passar na esses nota. dados para Solicitar a nota, né? isso, para É. solicitar essa nota, para o governo vai aumentar, lógico, que sua arrecadação, Sim, vai com certeza. garantir que os estabelecimentos estão cumprindo com seu dever Com suas fiscal obrigações fiscais. e Perfeito. essa fuga toda de valor de arrecadado de impostos, digamos, hoje com o Pix, reduziu bastante a compra em dinheiro. Sim. Para o governo foi ótimo. E quanto mais reduzir a compra no dinheiro, que for emitido o documento fiscal, que a empresa esteja andando certinha, você vai ter uma competição até justa no mercado, né? Que hoje Sim. tem digamos que um supermercado maior, uma rede de atacarejo, digamos, de atacado, varejo, ele chega em determinada região, vai ter mercadinhos próximos Não que emite a nota. não emite nota, tem fuga Sim. desses valores e a obrigação que, essa rede de atacado que é mais vista, que passa um volume maior de informações para o Estado, a fiscalização é mais tranquila. Agora você tem aquela fuga de dinheiro do Simples Nacional, que ocorre com frequência, né, bastante. Sim. Aí acaba que todo mundo agora vai ter que prestar conta. Mas aí Né? é onde entra pra mim uma situação engraçada. Que pelo que eu li, essa situação de direito ao cashback é justamente para as pessoas que estariam ingressadas no CAD único. Então, E só quem tem o Só no CAD CAD único. único. só quem tem um CAD único. Agora, o CAD único, para fazer, tem ali algumas particularidades, né? Sim. Nem todo mundo vai poder fazer. Isso, Exatamente. são Aí, famílias. e eu entendi que a ideia do cashback é justamente isso que o Jonas falou. É tentar equalizar o poder de compra das pessoas pobres, né, da classe pobre, infelizmente, com a classe rica.
Porque hoje em dia, se a gente olhar no escopo geral, quem mais paga imposto no Brasil, em termos de percentual em comparação ao salário, é o pobre. Por exemplo, uma pessoa que compra uma carne, uma picanha de R$ 70, A famosa 80, picanha. e ali a gente vê que 30%, 40% daquela carne é imposto, a gente chega aí a quase R$ 38 de imposto em cima de uma picanha. R$ 38 para uma pessoa que ganha 10 mil no mês é nada. R$ 38 para quem ganha um salário mínimo, R$ 1.518, Muita coisa. é muita coisa. Então, assim, eu acredito que essa ideia do cashback é para equalizar isso. Fazendo até aqui agora, pelo que eu entendo, então, como pode funcionar, falar de duas colegas de trabalho da gente, que me deram essa dica, de Heloísa e Daniele. A gente estava conversando esses dias, elas chegaram para mim e falaram Beijo, meninas. de um aplicativo que a gente vai lá, cadastra as notinhas que a gente tem e a gente ganha um cashback em cima dessas notinhas. Então funcionaria mais ou menos assim. Pelo menos pelo desenho que a gente tem. Já a gente não pode confirmar isso porque a lei ainda não saiu. A lei que vai reger o cashback. Mas, para mim, ficou mais entendível agora como funciona e qual que é o intuito. Outra coisa que você comentou também, Jonas. Comitê geral. Comitê gestor. Como é? Comitê geral? Comitê gestor. Esse comitê gestor é aquele que foi, se eu não me engano, votado na lei, né? Logo quando estava fazendo a reforma tributária, que vai ser o comitê que vai gerir o recolhimento do IBS. Não é isso? Isso. Para fazer a repartição ali para os estados. Como que funciona? Como é que vai funcionar essa repartição? Já tem algum desenho disso hoje? Isso ainda vai sair em lei complementar? Como é que a gente entende isso? Porque eu vi que os municípios, eles têm até, se não me engano, o ano que vem, para aumentar um pouco essa arrecadação, porque parece que o valor que vai ser repassado para os municípios tem a ver com alguma média que eles recolheram aí nos últimos anos. Como é que vai funcionar isso? Está tendo alguma discussão sobre isso? Alguma briga sobre isso? Porque eu entendo que os municípios pequenos vão sofrer. Vão sofrer. Inclusive, os estados correram atrás nesse último ano para aumentar sua alíquota padrão do estado para poder aumentar a arrecadação. Inclusive, a nossa da Bahia é a maior, né? Do Brasil. Uma das maiores. Você está Uma me das falando, maiores. então, que o fato do nosso ICMS nos últimos anos ter saído de 18% para 20,5% é por conta disso? Isso, aumentar a arrecadação. Tá entendido, meu povo? Até tomar uma aguinha aqui. Também, viu? Pra Deu sede, deu sede. Para dar esse reflexo nesse IBS, né? Pra dar o reflexo no IBS pra quê, Junias? Essa parte será cortada que minha mente já mudou. Ó, Junias, de regra que a gente não corta nada não, viu? Você que lute. Você que lute. Ó, gente. Tá vendo a pressão Ó, que é, né? gente. Realmente é um assunto complicado, entendeu? Porque assim, por mais que a gente esteja conversando aqui, tem a lei geral da reforma já saiu. Mas tem muita coisa que ainda não está claro porque ia sair por lei complementar. E assim, o que eu entendo do comitê gestor é que ele vai ficar responsável por fazer a divisão ali dos impostos do IBS e que de alguma forma existe alguma relação entre o que as empresas, entre o que os municípios arrecadaram nos últimos meses, nos últimos anos, vai influenciar diretamente no valor que vai ser repassado para eles por esse comitê. E uma situação que preocupa a gente, agora que é a gente, né, como trabalhadores do mercado, é que a gente tem ouvido e pelo que a gente tem estudado, a gente tem visto que a alíquota, o IVA, ele vai ser um pouco alta. Ele vai ficar entre 26% e 28%. E que os estados e municípios vão ter ali uma certa autonomia para escolher como que vai funcionar o repasse para eles ali, a alíquota média deles. Mas que, mais do que isso, alguns tipos de atividades vão ser mais prejudicadas do que outras. Por exemplo, hoje na Bahia, o ICMS está 20,5%, como a gente falou. Porém,
o ISS, ele fica entre ali 2% a 5%. Com a reforma tributária, a alíquota municipal e a estadual, que essa disparidade ela vai ser praticamente inexistente. Ou seja, se você for um prestador de serviço que hoje paga 5%, que é a alíquota máxima de ISS, você vai começar a pagar praticamente o mesmo valor que o comerciante, que paga hoje 20,5%, vai pagar. Obviamente ajustado ali de acordo com o IVA que vai ser aplicado para o estado da Bahia, mas vai ser a mesma alíquota praticamente. Então imagine aí que hoje você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, essa pessoa faz o cálculo já com o imposto incluso, imposto de 5% sobre ISS, e ele já calcula ali o custo de trabalho dele, ele te cobra R$ 100 para fazer um serviço. Com a alíquota indo para 28,5% ou 28%, ou sabe-se lá quanto que vai ficar esse IVA no final das contas, ele vai ter que levar em consideração isso na hora de precificar também. Então, aquele serviço que você tinha o costume de pagar R$ 100, você agora já vai começar a pagar mais caro, uns 150 ou até mais, dependendo do tipo de produto, do tipo de material que ele precisa usar no serviço. Afinal de contas, a reforma vai englobar tudo, não só o serviço final. Ele também vai englobar ali todos os insumos que esse prestador de serviço vai utilizar no prestação de serviço. Então, assim, a gente está falando de algo que realmente veio para transformar a maneira que a gente olha serviços e produtos hoje no Brasil. E uma coisa que eu fico assim um pouco interessado é saber justamente como vai funcionar isso para a gente. Porque como vai funcionar isso para a empresa que lute, a empresa que se resolva. Mas e para mim que pago, para mim que compra, para mim que consome, como é que vai ficar isso para mim? Porque, por exemplo, existem pessoas que hoje estão no Cade Único que vão poder usar o cashback. Sim. Mas e quem não é rico e não poder usar o Cade Único? Tá naquela faixa ali, né? Não sou pobre, mas também não sou rico. No meio termo ali. Antigamente tinha classe média, agora são Não classe tem. rasteira, baixa, tem várias divisões É de... pobre prêmio, Isso, é assim. pobre max. Se você tem na sua casa um nichozinho, você é pobre premium. O nicho Você é pobre. é complicado. E aí a gente vai ficar naquele meio termo, nem rico demais para ter dinheiro para pagar imposto, nem pobre demais para ter o CAD único. E aí? Tem que pensar nessa É o que parte vai aí. fazer o motor se mover, o motor dessa reforma, né? Rapaz. Você falou a respeito de alguns serviços que vão ser impactados. Eu lembrei aqui da locação de bens móveis. Sim, conte mais. Ele não tem previsão hoje na Lei Complementar 116, que é a lei do ISS, de tributação. Você que loca Automóvel? bens, Tipo essas locações de Casa, que carro. loca casa também. locação de bens móveis em geral. Ah, Não, bens móveis. móveis. Carro. Não tem... Máquinas. Máquinas, Perfeito. equipamentos. Exatamente. Esses produtos não têm previsão de recolhimento de ISS, mas com a reforma serão tributados. Certo. E quem for desse ramo já Se precisa abrir o olho, se preparar, porque vai impactar bastante. Socorro. Então aí vai aumentar tudo. Pra gente alugar um carro agora vai ficar uma... Melhor comprar um. Cadê a Agilize? Cadê a Agilize? A Localize. A Localize, sim, cadê a Localize? Outra situação. A gente falou aqui, pelo que eu entendi, a reforma começa a rodar já ano que vem, 2026. Só que ano que vem ainda tá café com leite, é isso mesmo? Como é que vai funcionar isso aí? Vai ser um período de transição. 2026 a transição vai ser do CBS, que é a contribuição. O PIS e COFINS serão extintos e vai ter um percentual de implementação do CBS. Perfeito. Mas aí, no caso, já começa a rodar só com essa CBS ou ainda vai ficar no PIS e COFINS? Porque até então, alguns professores, né, que estão aí atuando nesse ensino da reforma tributária falam que a gente ia ter que rodar com as duas formas
Eu digo quem trabalha diretamente com isso, né? Você que é do fiscal. Rodando nos dois modelos. Vai ser isso mesmo ou quando for extinto vai acabar de vez e acabou, segue o fluxo aqui da nova forma? A demanda de informação vai ser maior para quem trabalha no fiscal. Vai ter que trabalhar Só lamento por vocês. A minha parte já foi. com esses impostos. Vai ter que poder essa eficiência no setor, que se vocês já tinham, vai perder um pouco. Os programas terão que se adequar. É, Vão ter que correr atrás. Como é que a gente vai fazer esse tipo de apuração? é. Para quem está em casa pensando em desistir, vou desistir, vou correr atrás da carreta furacão. Não se desespere. Eu confesso que eu já pensei em largar tudo e seguir a carreta furacão, só uma chiquinha. Vai ser um período transitório, igualmente para o IBS também, né? Que vai aos poucos reduzindo o percentual de recolhimento até chegar a um percentual pleno reduzindo o percentual de ICMS, ISS e aumentando o da IBS. Até fazer essa transição total até Total. 2033. Então vai ser progressivo, né? Então- No caso, vai ser aos Isso. poucos. Então eles planejam o final da reforma para 2033? 2033. É, A minha, até lá tem implantação chão, total. viu? É, tem. Mas a Tem gente chão, viu isso 7 também. anos. A gente também viu isso na social, na nossa parte da Folha também. Começou com algumas empresas em 2019, aí foi entrando. Primeiro era lucro real, lucro presumido, depois foi partindo para outras empresas, né? Aí foi aos pouquinhos, até conseguir rodar tudo. E hoje ainda tem coisa ainda sendo atualizada. Isso 2023 a gente via como algo distante, mas agora 2025 a gente já sabe que é Vai o ano que acontecer. vem. O CBS vai ser algo mais rápido, né? Entendi. Vai estar totalmente implantado em 2027, mas o IBS vai ser um pouco mais Longo aí mais nessa. longo. O CBS substituiu o PIS e o COFINS, não é isso? Isso. Então o CBS, o problema da transição vai ser mais tranquila. Mais tranquilo. O percentual, eles já dizem que vai ser em torno de 8,7, 9,3, tá nessa. Hoje as empresas de lucro real pagam 9,25, tirando determinados segmentos. Mas fica em média isso aí. Em não. média, 9,25 com a empresa de lucro real. Aí vai ficar 8? Eles falam 7, 8? 8,7, 9,3 nessa média, a CBS. Joninha, você me falou um negócio que acabou me lembrando outro assunto da reforma. A reforma ela vem falando também que agora todos os impostos vão obedecer o regime de não cumulatividade. O que seria isso? Todos agora vão poder aproveitar os créditos do imposto. Por exemplo, a empresa de lucro presumido. Hoje é estabelecido um percentual em cima do PIS e da COFINS, que é de 3 e 0,65. Falei invertido, mas 0,65 para o PIS e 3 para a COFINS. Entendi. Ela não aproveita crédito nenhum. A não cumulatividade vai permitir que essas empresas aproveitem crédito, inclusive do Simples Nacional, que tem o debate, vai ter o Simples Nacional do regime regular. Esse vai poder, os impostos da folha, o CPP, INSS, vão ser recolhidos de uma forma e substituídos esses impostos como PIS, COFINS, ISS, pela CBS, vão poder optar pelo regime regular, que de 6 em 6 meses você vai poder fazer essa opção. Mas Interessante. vão recolher de forma da alíquota padrão, né? A alíquota que a federação vai estabelecer. Entendi, ou seja, o Simples Nacional hoje que tem o benefício de recolher ali com as alíquotas menores dentro do Simples, se eles optarem pela sua opção de recolherem, né, para aproveitar o crédito, eles recolhem com a alíquota normal do IBS e do CBS. Eles perdem o direito ali daquela redução. Isso. Quer dizer, a redução ainda mantém, né, pro CPP, como você falou, e pro... INSS. Entendi. Então,
Até o Simples aí, então, também vai ser impactado. Vai ser impactado. Porque as empresas que compram do Simples só vão ter direito de utilizar o crédito se o Simples tiver esse... Não. O simples que recolher sobre a forma normal, as empresas podem deixar de comprar no Simples por causa disso. Hoje você é de uma empresa do Simples Nacional, uma empresa do lucro real que adquire uma mercadoria sua, ela vai se creditar das alíquotas normais, 1,65 e 7,60. Entendi. Então vai ficar mais atrativo para essas empresas comprar nessas que é lucro real, lucro presumido, né? Acaba que o Simples aí vai perder mercado desse jeito. E no Simples do regime regular. Sim, entendi. Olha, então, o que eu percebo? O que eu percebo, gente? Percebo que a reforma É o efeito tributária, colateral. ela exige uma capacidade tecnológica grande e ela vai exigir tanto dos cidadãos como das empresas uma certa análise financeira que hoje a gente não exige. Por exemplo, para as empresas vão ter que ter um administrativo melhor, justamente para não ser impactados com o fluxo de caixa, para saberem precificar corretamente seus produtos, seus serviços, para que elas não sejam prejudicadas justamente com essa situação do split payment e também não sejam prejudicadas com o aumento das alíquotas. E para a gente, né, que é cidadão, a gente que é mortal, eu vejo também que a gente vai ter que começar a ficar atento justamente a essas alíquotas de imposto que a gente paga. Que como que eu posso dizer isso de uma maneira sem parecer ofensivo? Não seja ofensivo. Gente, é porque eu imagino que a classe média do Brasil tá num limbo que vai ser uma das mais prejudicadas com a reforma tributária. Obviamente, gente, é devido ao seu escopo, né? Não estou querendo dizer aqui que a classe baixa também não vai ser. Mas é que a classe baixa ainda vai ter direito ao cashback. A classe média não. Então, assim, a gente vai ser muito impactado com isso. Mas eu vejo também oportunidade de emprego. Porque se vai começar a ficar cada vez mais caros os serviços e os produtos podem continuar ali na mesma faixa, eu imagino que a mão de obra agora vai começar a ser valorizada. Porque se para mim contratar o serviço de Caliane, eu sei que vai ser caro e o serviço da concorrente de Caliane também vai ser caro, eu vou começar agora não só olhar por valor, mas olhar também por competência. Então agora não só o valor vai predominar no mercado, mas também a qualidade da prestação de serviço. É isso mesmo. Então assim, eu vejo que a reforma tributária, pelo que o Jonas veio aqui dizer pra gente, ela veio sim realmente para simplificar o sistema tributário brasileiro, mas veio para dar uma dor de cabeça também aí a longo prazo para as empresas e para a gente como um todo, os cidadãos como um todo. E espero que rode e funcione corretamente. Porque eu tinha lido um tempo atrás que essa situação, por exemplo, do split payment já foi tentada em outros países, em alguns países dá certo, em outros não. Que essa situação do IVA ser o maior do mundo, mas a gente não ter essa clareza dos impostos pode gerar uma revolta, pode fazer com que a população se revolte cada vez mais com os políticos. E eu vi aí algum político, não quero citar quem, falando de tentando um plebiscito, propondo, na verdade, um plebiscito para que tivesse uma nova constituinte no país. Verdade. Então, assim, o Brasil se encaminha ou para agora para a gente ter uma organização melhor, ou literalmente a gente vê a população cada vez mais revoltada com o governo. E a gente sabe que isso nunca termina bem. É só a gente lembrar aí de todos os países da história que tiveram mudanças e essas mudanças de alguma maneira trouxeram revolta para a população. Eu espero que a reforma não venha trazer isso. A gente vai saber o impacto de fato da reforma só em 2027, pelo que eu entendi. Porque 2026 aí é o café com leite ainda. É a transição. Na verdade, o impacto todo é 2033, que já vai ter passado esse período todo.
É tempo, viu? São 7 anos. Vamos ver, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas com isso também a gente vê, como você falou, né, a oportunidade de empregos nessa área administrativa. Uma vez que as empresas, se quiser, né, rodar aí tudo direitinho, tudo certinho, ter esse fluxo de caixa, essa parte tudo bem estruturada, tem que ter ali um profissional que entenda, né, dessa demanda para auxiliar, né, aí os empresários, não aquele Severino faz tudo que nem a gente vê em muitas empresas que faz administrativo, e é serviços gerais, e é office boy, é financeiro. Então, assim, literalmente cada um no seu quadrado, Sim. né? Cada um na sua área, porque quando a gente estuda, que a gente faz uma especialização, a faculdade é direcionada para um determinado setor. Então, não adianta querer pegar uma pessoa, pagar o salário de uma pessoa e que essa pessoa carregue a empresa nas costas. Isso Verdade. aí não existe. Infelizmente, vai ficar cada vez mais difícil. Infelizmente não, felizmente, né? Sim. Porque para quem trabalha é que sabe do que ter que dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. E acaba que você não faz bem nenhum dos serviços. Uhum. E aí ainda pode ocorrer nenhuma demissão. Aí agora trazendo aqui para o meu setor, para a minha área, que eu tenho visto muito. E ainda alegando que o funcionário não vestia a camisa ou que não prestava um bom serviço. Mas será que realmente, de fato, ele estava fazendo, ele estava executando aquilo que seria para ele fazer? Ou ele está fazendo tudo quanto é outra função, mas não está fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo? Verdade. Então, Tudo isso tem que ser Abraça- analisado. Abraça tudo e não faz Não nada. faz nada. Tem que ser Né? analisado. Na verdade, a reforma, ela tá abrindo o olho, né, da população. Graças a Deus, a população brasileira está tendo cada vez mais acesso à informação pela internet, né? E a reforma tá trazendo para a população brasileira uma visão que acredito que a gente não tinha até um tempo atrás. A gente reclamava muito dos impostos que a gente pagava, mas a gente não tinha essa visão de quanto imposto de fato a gente paga. Coisa que, para mim, com a reforma a gente vai ter essa visão. A gente vai ser mais claro essa informação. Aí você falou do impostômetro. Vai estar mais explícito, né? Mais explícito. Porque, assim, às vezes a gente até sabe que paga, mas a gente não sabe o quanto a gente o quanto paga. E Não, isso vai estar exatamente. bem explícito. No momento que você, digamos, você é cadastrado em um aplicativo que vai dar esse retorno das notas que você compra no seu CPF, você vai sentir um impacto na hora. Ah, terminei uma compra aqui de 100, Estou pagando 30. 26, 30 vezes de imposto. Velho, E para onde está indo esse dinheiro? é verdade. Como eu falei, gente, façam essa experiência. Quando começar a rodar a reforma, lá em 2027, vocês façam ali uma planilhazinha de vocês, nem que seja no papel mesmo, começa a anotar todos os valores de imposto que vocês pagaram no mês. Aí no final do mês vocês chegam e somam o valor, para saber quanto vocês pagaram. Volta no povo aí. A ideia é essa. A população tem que acordar, a população precisa acordar. E cobrar. E cobrar, Né? exatamente. Porque hoje a gente tem visto muito essa questão da política no Brasil, que virou parecendo torcida de futebol. É uma idolatria, é um fanatismo. E quando, na verdade, a gente vota em uma pessoa para nos representar, para lutar ali pelos nossos direitos, pelas nossas ideias. E o fato de você ter votado não significa que você tem que passar a mão na cabeça e concordar com Concordo. tudo e achar que é perfeito. Não, a gente tem que cobrar. A gente votou porque a gente quer melhoria, a gente acreditou na proposta. Hoje, os debates, a gente não vê mais discussão de proposta, a gente vê discussão de tudo, menos de proposta. É uma agressividade, é um falando do outro, de vida pessoal, que não nos interessa. Uhum. Né? A gente quer saber o que de fato você tem a contribuir com o país, com o município, com o estado. Então, assim, a partir do momento que a gente vota, a gente quer retorno. Você tem que trabalhar, você se dispôs para isso. A ajudar, a se dedicar ali à sua região. E então, a gente ficar atento e ter essa consciência. E parar de Exatamente. achar que política é torcida de futebol. Exatamente. Não, política é coisa séria, impacta todo mundo. E quando a gente vota errado, a gente tem que botar na mão na consciência, poxa, votei nesse cara, mas não foi legal. E não ficar defendendo a unhas e dentes, brigando com a família toda, para defender uma pessoa que só está acabando com a nossa vida. Concordo, a gente tem que lembrar que quem bota o político no poder é a gente. O político tá lá Exatamente. para nos representar, não o contrário. O político tá lá para representar um grupo, um povo, uma ideia.
quando a gente começa a abraçar a ideia do político, como se a ideia do político fosse soberana, a gente está dando poder, muitas vezes, para pessoas que não querem nosso bem. Com ideias erradas. Você já parou para pensar que nem todo político quer o bem da população? Tem político que transforma político em carreira. Que não tá, enxerga a política como uma profissão, não como um bem para a sociedade. Então, assim, quando a gente começar a ter essa visão mais clara dos impostos, a nossa ideia é cobrar sim, é verificar, não se contentar também só com esse valor do cashback. Isso vai ajudar a população? Vai sim, com certeza. A população pobre vai ser muito ajudada, vai poder ter um pedaço desse imposto que ela paga retornando para ela. Mas lembrar que isso não é motivo de você se contentar. Não, se o governo te dá esse retorno, muitas vezes o governo pode usar isso até como esmola para calar a população. Então, assim, a gente precisa sim estar atento aos nossos direitos para que a gente não se cale diante de injustiças que com certeza acontecem e vão continuar acontecendo se a gente não abrir a boca. Mas para a gente voltar aqui um pouco para o nosso assunto, para a gente encerrar, na verdade, Jonas falou que é do setor fiscal e trabalha no setor fiscal há quantos anos? Mas 5. Há 5 anos. Então, Joninhas, eu queria que você desse um recado de sua visão como profissional, de qual seria aí a estratégia, principalmente para os empresários, para eles adotarem aí nos próximos anos referente à reforma tributária. Qual conselho você daria? Em primeiro momento, você abraçar a sua equipe. A equipe vai ter que ser comprometida, porque são muitos estudos, é muita mudança. A gente vai ter que mudar esse cenário. Vai ser... O profissional hoje da área fiscal é acostumado a aproveitar o crédito da nota na entrada da mercadoria no estabelecimento. Chegou a mercadoria, você deu entrada na sua nota, no seu programa, você tem aproveitamento de crédito. Aí, com a reforma vai mudar. No momento da liquidação financeira. Já é totalmente diferente do que a gente trabalha hoje. É uma equipe que tem que ser preparada para reconhecer os fatos, tá comprando mercadoria, essa mercadoria é para ser utilizada dentro de sua empresa, não, é alguma coisa para os sócios, aí você já descarta que você não pode reconhecer esse crédito, que é o que você falou a respeito da não cumulatividade, e também crédito para pessoa, para os sócios, crédito não, no caso, as compras para sócios, que não seja diretamente afetadas na atividade, elas vão ter que, não vão ter que ser reconhecidas. Essa equipe vai ter que lidar com mudanças daqui de 2026 até 2033, até essa implantação. É estudo, você está buscando os melhores profissionais competentes no mercado, consultorias para fazer essa transição, porque são vários cenários diferentes para os ramos de atividade. Não pegue determinado setor e vá se basear para o seu. Não se baseie por qualquer informação. Vamos trabalhar com algo mais específico. Perfeito. Perfeito. E você, Kali, como alguém que entrou aqui hoje sem informação nenhuma da reforma tributária, ficou mais claro para você? Ou as dúvidas permanecem? Ficou sim, ficou bastante claro. Agora, a visão mesmo de como isso vai ser no dia a dia, é só quando começar mesmo na prática, Com certeza. né? Eu, como consumidora, vou tentar fazer aí a sua dica de ver, né, tudo que a gente comprar e ficar de olho na questão dos impostos. Mas a gente espera que seja algo bom para todo mundo, né? Que seja algo. A gente sabe que o governo ele precisa desse dinheiro para aquilo que a gente vem falando, para proporcionar o bem comum. O imposto ele deveria ser algo
que nos trouxe essa satisfação mesmo. A gente fala, poxa, a gente, né, contribui com o nosso país, a gente, enquanto trabalhador, enquanto empresário, a gente contribui com o nosso país, mas infelizmente a gente sabe que o nosso país, né, é marcado aí por um histórico de corrupção muito grande. Então, isso é que acaba inflamando a população, né, deixando a população cada vez mais desacreditada. Sim. Então, ficou claro, sim. Quero agradecer, né, a explicação de vocês. Continuar buscando, né, informação, assistindo, né, esses temas muito, muito bom. E vocês trouxeram aqui de uma maneira bem, bem didática, assim, bem entendível, numa linguagem que a gente consegue entender, porque às vezes a gente assiste, mas é uma linguagem tão técnica, e principalmente quando entra esses nomes em inglês aí acaba complica mais ainda. Mas obrigada, gostei muito do nosso bate-papo, foi muito produtivo, esclarecedor. Acredito que a gente vai voltar para falar mais sobre isso, porque tem coisas Com ainda que não certeza. foi regulamentado, e aí, quando tiver novidades, a gente vem aqui discutir novamente, né? E é isso que tenho a dizer, foi muito bom. E vamos aguardar aí, ver o que é que vai acontecer. Eu quero meu cashback. Eu também quero. Vamos ver se a gente vai poder ser englobado nessa situação do cashback. Por favor. Então, gente, essa foi nossa conversa sobre... A nossa conversa inicial, né, sobre a Sim. reforma tributária. Como o Cariane falou, a gente vai ter que voltar aqui para conversar muitas e muitas vezes sobre esse assunto, porque é assunto a dar-lhe com pau. Tem informação a Para mais ser... metro. Para mais de metro. Tem muita informação ainda para a gente discutir. Tem muita coisa ainda para sair em lei complementar, para ser entendível. Então, até as próprias alíquotas ainda de como vai funcionar o IVA não saiu. Então, assim, a gente ainda está tateando nesse começo, no escuro ainda, a informação que jogaram para a gente. Então, assim, continuem acompanhando a gente, continuem vendo a gente. Aquilo de informação nova que sair, a gente vai voltar aqui para discutir. Agradecer Joninhas por estar aqui com a gente, é a primeira participação dele. Que ele possa estar cada vez mais em outros episódios, para que esse trio aqui venha discutir cada vez mais assuntos. Então, assim, gente, agradecer a presença de todos vocês que assistiram. Agradecer mais uma vez a participação de Cariane, de Jonas. Agradecer a participação de Léo, que tá ali também. Então, assim, gente, E acabou que ficou Léo mesmo, né? O nome ficou dele. Léo mesmo. Ficou Leonardo, o grande leão. Então, assim, gente, muito obrigado. Mais um episódio de Conta Aí Podcast pra vocês. E, dito isso, na verdade, não tem mais nada a dizer. Então, gente, Até a próxima. até a próxima. Até a Muito próxima. obrigado para mais um episódio do Conte Aí Podcast. É Valeu. nóis. Valeu.